Que já magoou, que já
me faça um vaso novo, porque no quebrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem choro, tem dor, tem perda, sabe por quê? Porque para Deus quebrar um vaso e fazer um vaso novo, tem que largar o que é velho para trás, tem que desfazer de tudo que é velho para Deus fazer um vaso novo. Tem como colocar vinho novo e outro é velho? Assim é com a palavra do Senhor Jesus também. Quando eu e você se entrega, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus verdadeiramente, quando eu e você em um culto desse, de libertação, não de muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não de muito reteter, não de muito de gritar, louvado seja Deus, quando a gente desce, reconhece e fala: Senhor, eu preciso descer até a casa do oleiro, eu preciso que o Senhor seja o meu oleiro, eu preciso que o Senhor me quebre, eu preciso que o Senhor me faça um vaso novo, louvado seja Deus, independente de como esteja a minha e a tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permita-se ser quebrado pelo Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente sobe aqui e muitas das vezes a gente questiona, porque eu já questionei com Deus e falei: Deus, eu não tenho nada para oferecer para a igreja, eu não tenho nada para dizer, mas como a diaconisa Márcia falou, não é palavras bonitas, é a verdade, é para pregar a verdade, ainda que essa verdade nos confronta, porque muitas das vezes a gente lê algo e diz assim: Senhor, mas está falando tanto comigo, Senhor, mas está me machucando tanto essa palavra, mas é porque tem que confrontar o nosso eu. A palavra que amortece o meu e o teu ego, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vai formar caráter de cristão, louvado